Saudações, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui no 93 BombaCast, onde você conhece os bastidores do Corpo de Bombeiros. Então, atenção para o alarme, guarnição de socorro, comando de área, resgate, tomar a postos, código 3, que vamos entrevistar agora um dos grandes comandantes do Corpo de Bombeiros. Agradecemos a todo o apoio do Bomba Café e da Fundabom, que faz esse programa, que traz para a gente história, tecnologia, os bastidores da corporação, política institucional. Então temos muito a ganhar. Você que quer se proteger melhor, sai bem no perigo. Vem aqui ouvir o mais antigo. Vamos hoje, pessoal, ouvir uma história bacana de vitória, de superação, um crescimento profissional incrível no nosso grande comandante, o coronel Jair Paca de Lima, comandou o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, foi também coordenador da Defesa Civil de São Paulo, que é a maior cidade do hemisfério sul do planeta, a quinta maior cidade do mundo. Então não é pouca coisa não. E nós vamos começar aqui cumprimentando, comandante, minha continência para o senhor, meus cumprimentos. Né? Muito obrigado. É bacana o senhor estar aqui com a gente, uma pessoa aí carismática, que sempre gostou, amou, mostrou amor pelo Corpo de Bombeiros. Então um grande comandante nosso. E eu queria começar perguntando, o senhor veio lá do interior de Pernambuco, né, jovenzinho aqui para São Paulo, com que idade o senhor saiu de lá e essa ideia de entrar na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, como começou, né, essa história? Bom, vamos começar. Minha família é de origem, não é do sertão, ela é do agreste pernambucano. Numa determinada época, meu avô, que era proprietário de terras, vendeu as terras no agreste e se mudou para o sertão de Pernambuco. Por isso eu nasci em Ouricuri, que é sertão de Pernambuco. Mas as coisas não deram muito certo para ele naquela época, para o meu avô. Então a família dele, a maior parte da família retornou para o agreste, e meu pai permaneceu ainda no sertão. Ele era fotógrafo, naquela época já tinha moto, tirava foto, ganhava dinheiro nessa atividade. Mas aí as coisas também não deram muito certo, nós resolvemos voltar para o agreste. Do agreste, migramos para São Paulo. Então eu vim para cá na faixa de 11 anos de idade. E nós viemos, naquela época, ônibus era caro, avião nem pensar, viemos de Pau de Arara, uma viagem de 7 horas de viagem. 7 horas não, 7 dias de viagem. O Pau de Arara só viajava à noite, porque durante o dia havia o risco da polícia rodoviária prender o caminhão, né? Então nós chegamos aqui na década de 60, início de 60, e a partir daí frequentei as escolas aqui, fui para fazer o ginásio. Nessa época, já 18 anos, servi ao Exército, no 4º Regimento de Infantaria, em Quitaúna, e ali é que me chamou a atenção se eu não poderia entrar na Polícia Militar, Corpo de Bombeiros não pensava nessa época. E também já havia pensado em ir para a aeronáutica, fazer escola de sargento especialista de aeronáutica. E também eu tinha uma vantagem no Exército, que eu era o único na companhia que tinha o ginásio. Então eu tinha um certo destaque na companhia. E fui até recomendado para entrar na Força Pública do Estado de São Paulo. Entrei na Força Pública como soldado, fui fazer escola em Sorocaba. Ao término da segunda fase da escola de soldado, prestei concurso para a academia e comecei a frequentar o CP. Entramos em 70, saímos em 74. Houve uma compressão de curso, perdemos as férias do final do ano, do meio do ano. Em 74, já durante a escola de oficiais, alguns colegas exerceram uma influência muito grande na minha decisão. Um deles foi um oficial que, posteriormente, ele era aluno oficial, ele tinha servido como sargento no Corpo de Bombeiros, o nome dele era Pascoal Chanlé. O Pascoal Chanlé começou a conversar, nós conversávamos muito, e ele conseguiu me convencer a vir para o Corpo de Bombeiros. A vinda para o Corpo de Bombeiros dependia da classificação. Então, eu saí razoavelmente bem classificado, fui servir no 8º GI. Antes passei por alguns estágios aqui em São Paulo, a escola de bombeiros, né? Na época era pequena, não era lá atrás da academia. Servi na primeira companhia, que era no Tatuapé, primeira companhia de bombeiros,
E posteriormente fui levado, já a minha classificação inicial já era a CIB, que posteriormente transformou-se no 8º GI. Chegando na CIB, eu conheci uma equipe espetacular de profissionais. O comandante era o Major Celestino. Naquela época, isso em 74, meio de 74, início de 75, o Celestino, naquela época, já falava em separação do Corpo de Bombeiros. E a equipe de oficiais, ele era major, lá o posto era de major. E a equipe de oficiais, capitão, tinha um capitão só, que era o Hamilton Coelho, e a equipe de tenentes era uma equipe de tenentes oficiais, excepcionais, né? Foram eles que praticamente moldaram o início da minha carreira. Coronel Stauba, Coronel Gil, Coronel Arnaldo. Na época eles todos eram tenentes, o Tenente Negrisolo e outros tenentes também da turma de 70 que também ajudaram na formação, naquele início de formação. 75, fazer o CBO, terminado o CBO, retornei para o 8º GI, lá permaneci até capitão. O CBO, comandante, era onde foi o CIAD? Ali era o CIAD. De manhã nós fazíamos na FATEC. Sim. E à tarde era onde é o CIAD. Isso até o meio do ano, me parece. Depois para os mais modernos que não conhecem, não têm essa informação, mas a Escola Superior de Bombeiros, na época Centro de Instrução e Adestramento, era lá na Invernada do Barro Branco. Então hoje já tem outros cursos, né, no Barro Branco, a pós-graduação do CAES, mas a Escola de Bombeiro era lá. Depois fechou, né? Fechou. Lá era pequeno, né? O espaço era pequeno, funcionava o CBO e às vezes algum pelotão, formação de soldado lá também funcionava. Eu ainda servi também na escola, eu servi durante 3 meses, né? Foi logo após, o primeiro dia nosso de apresentação no Corpo de Bombeiros foi o dia do incêndio no Joelma. Coloquei o 8º uniforme, o uniforme de aspirante, e fui pegar um táxi, naquela época aspirante não tinha carro, né? Eu fui pegar um táxi, subi no táxi, o motorista falou, para onde é que nós vamos? Eu falei, vamos para São Joaquim, no Corpo de Bombeiros, que era a sede naquela época, que o prédio aqui da Praça da Sé estava sendo construído. Ele falou, está havendo um grande incêndio em São Paulo. Eu falei, incêndio? Isso para mim já era uma palavra nova, porque eu tinha terminado a academia, não tinha sido bombeiro, nem tinha estagiado no bombeiro, nem nada. Ele falou, está havendo um grande incêndio no centro de São Paulo. Então esse foi o meu batismo. Viemos para São Joaquim e nos apresentamos, e naquele dia nós fomos proibidos de ir até o Joelma, porque havia risco de colapso das estruturas, e eles achavam que colocar 30 e tantos aspirantes oficiais lá dentro do prédio ia causar mais problemas do que solução. Nos dias seguintes nós participamos, mas como apreciadores do local, ou até como visitantes, não tínhamos nenhum trabalho técnico a fazer. Sim, puxa. Comandante, o 8º GB é uma grande unidade que desenvolveu ali o plano de auxílio mútuo, né, de Capoava, grandes professores. Naquela época nós já tínhamos o plano de auxílio mútuo. A refinaria, ela era, na época, a maioria do pessoal que trabalhava lá eram militares da reserva. Eu lembro o incêndio que eu entrei lá na refinaria, morreram acho que 14 pessoas, foram a óbito lá. Na hora que eu fui entrar com o autobomba, a guarda não permitia a minha entrada. Aí eu xinguei lá, naquele palavreado próprio nosso. Enfim, eu consegui adentrar, mas lá é um risco totalmente diferente. O capitão era o capitão Hamilton, que estava também que estava de capitão de serviço. Ele perguntou o que estava acontecendo, ele relatou, estou indo para aí já. Eu falei, tá bom, comandante. E quando ele chegou, ele teve os mesmos problemas. Mas o incêndio era na torre de craqueamento, a extinção teria que ser através de meios próprios deles, que nós não tínhamos esses meios, o bombeiro naquela época não tinha os equipamentos que nós temos hoje. Então foi resolvido o problema através de fechamento de dutos, utilização de água na forma de vapor, né? E isso causou um certo problema que depois foi resolvido parcialmente com reuniões que foram marcadas para que tal episódio não se repetisse. O bombeiro estava ali
como auxiliar, não como concorrente ou coisa parecida. Sim. Comandante, o Corpo de Bombeiro, os bombeiros têm as suas emoções. Muitos veem a atuação técnica em cima de protocolos, mas o senhor pode relatar para a gente, dar um resumo de uma ocorrência que tenha marcado o senhor, que marcou, deixou muito emocionado? Bom, ocorrências que a gente participa, né? Participei de muitas ocorrências. E seguindo mais ou menos uma sequência, vamos dizer, logo após o CBO, né? Essa me marcou muito, né? Dá até arrepio quando a gente começa a falar dessa ocorrência. Final do ano, acho que era terminado o CBO, nós já estávamos naquela fase de correr para incêndio, já sem a ajuda do tenente mais antigo, né? Era o tenente do CBO e o capitão de serviço. Eu estava de serviço no primeiro GI, aqui na Sé mesmo, naquela época era primeiro GI, primeiro GI, já havia mudado a nossa classificação, que antes era primeiro CIB, primeira companhia, segunda companhia, companhia de salvamento, que era a quarta, e assim por diante. Já havia acontecido a mudança, e eu estava de serviço e deu alarme. Estava lá. Havia uma concorrência muito grande entre os tenentes para ver quem conseguia sair em menos tempo, né? Você dormia já até fardado. Então, deu o alarme e eu me calcei já a bota, a perneira, né? Para os novos aí que não sabem o que é perneira. Né? Depois, complemento para cima da botina, né? Um complemento da botina que você tem que colocar, né? Então, coloquei essa perneira, colocamos a perneira e fui assumir a viatura. Quando eu cheguei na viatura, deu área do primeiro, jamanta, tanque, escada, capitão de serviço. Olha, o trem de socorro. O trem de socorro, mas completíssimo. Né? Eu ouvi aquilo, subi na viatura e começou a dar uma tremedeira nas pernas. Falei, caramba, tem um batismo desse? Porque na nossa cabeça estava o batismo inicial, que foi o Joelma, né? Sim. Um prédio elevado, no Ipiranga, com vítimas, e por aí afora, todo esse trem de socorro. Eu falei, pô, é o novo Joelma. E pensei comigo, meus botões, né? Ainda bem que alguém vai chegar na minha frente. E as pernas continuavam. Eu olhei para trás, que a guarnição estava sentada atrás, né? Que era aquele famoso Danone, né? Que era um carro meio improvisado, uma viatura meio improvisada. Eu olhei para trás e falei, será que eles estão percebendo que minhas pernas estão batendo? Mas acho que ninguém percebeu. Quando chegamos no local, olhei o prédio, falei, 8 andares, uma fumaceira, fumaça, e o fogo embaixo, fumaça. E eu me enganei, o prédio tinha acho que 18 andares e o incêndio era no 13º, porque ele tinha uma frente e depois tinha a parte de trás. Naquela época nós não tínhamos HTs, como nós temos em quantidade hoje, e também não tínhamos equipamento de proteção respiratória. Tinha um ou duas máscaras só. Eu, como era magrinho, rapidamente a guarnição veio atrás, eu consegui chegar primeiro no 13º andar. Cheguei lá no ambiente, lá no apartamento, tinha umas 8 ou 10 pessoas, todo mundo tossindo, a fumaça invadindo, né? Eu perguntei, bom, nós temos que descer. Não, nós queremos subir. Eu falei, não, a salvação está embaixo, porque na cabeça das pessoas estava registrado aquele incêndio do Joelma, onde os helicópteros participaram, que eles viram tudo aquilo. Eu falei, não, a salvação está lá embaixo. Aí virou uma senhora para mim e falou, mas a minha filha tem 9 meses, 8 meses, 9 meses, o que ela falou. Sim. Falei, não tem problema, a senhora me entrega ela e eu vou descendo e a guarnição conduz vocês para baixo, tudo bem? Um bebezinho no cenário. Um bebezinho, então. Né? Aí molhamos uma toalha, eu coloquei no rosto dela e comecei a descer, correndo, né? Aquilo era um pinote que, Deus me livre, Deus estava protegendo a gente. Lá pelo 5º andar, 4º andar, 3º andar, aquela criança, eu senti que ela não tinha movimento nos meus braços, né? Eu pensei, bom, tenho que continuar. E continuei. Quando cheguei lá embaixo, alguém me amparou, me segurou, recebeu a criança, eu caí meio desfalecido do lado. Mas na descida, eu já tinha encontrado no caminho o então 2º tenente Arlindo e o 2º tenente Henrique. Eram da 4ª companhia do salvamento. Falei, bom, se acontecer alguma coisa com eles são colegas de CBO e colegas de turma, o incêndio está em bom comando. Bom,
Dali eu fui para a ambulância, eu não lembro se me levaram para o hospital, que houve a necessidade de tomar oxigênio. E quando eu desci, que eu tirei a toalha do rosto daquela criança, ela... Até hoje a voz não quer sair. Ela deu um sorriso que parecia que o mundo estava se abrindo, né? Eu pensei, está viva? Eu ouvi alguma coisa depois, quando os pais chegaram, que ainda estava tomando oxigênio, falando, agradecendo. Isso não tem passou. Preço, não tem nada que pague. Passou, né? E aí, o tempo passou, vieram outras ocorrências, a gente foi ficando mais calejado nesse tipo de ocorrência. Fui comandante do Corpo Bombeiro, saí do Corpo Bombeiro, fui para a Defesa Civil do Estado, do município, aliás, fui seu coordenador-geral da Defesa Civil do município. Eu moro em Santo André. Então eu estava na padaria, fui pagar a minha conta no caixa, de repente alguém bateu no meu ombro, né? Coronel Jair, eu virei, o senhor não é o Coronel Jair Paca? Eu falei, sou eu mesmo. Aí a mulher falou, olha, eu sou a mãe daquela criança que o senhor desceu com ela. 30 anos depois? Acho que mais ou até mais, né? Mais de 30 anos. Mais de 30 Aí anos. ela apontou uma senhora que estava atrás, né? Falou, essa aqui é aquela minha filha de 8 meses. Ela hoje é mãe dessa criança aqui de 4, 5 anos, aquele é o marido dela, e esse aqui é o meu marido. E com o passar do tempo, nós tentamos tudo quanto é contato com o senhor e não conseguimos. Até que perguntamos para um oficial do bombeiro, ele disse, olha, ele já foi para a reserva, eu não tenho mais contato com ele, apesar da gente aparecer tanto, mas não tenho mais contato com ele. Aí ela me falou um negócio que também foi muito emocionante, né? Ela falou para mim, coronel, quando eu entreguei, essa aqui é a confiança da população no bombeiro, né? Ela entregou a filha nas mãos do senhor, bebezinho nas mãos do senhor. Ela falou, quando eu entreguei a minha filha para o senhor, eu pensei, mas eu estou entregando a minha filha para uma pessoa desconhecida. Ela contando. E fiquei pensando nisso e eu ouvi os passos do senhor. Eu acompanhei os passos do senhor. Toc, 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 toc. E de repente os passos desapareceram. Não vi mais nada. Então, nesse tempo que eu estava descendo também as escadas, eu ficava imaginando o que poderia ter acontecido com aquela pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida e com a minha filha. 9 meses. Então, foi esse o relato. Lógico que tem outros relatos que... De parabéns, que história. Acho uma história... Mas essa foi importante, porque eu vivi o meu primeiro momento, depois de 30, 40 anos, vem uma pessoa e fala... Olha, e aí que a gente percebe a confiança que as pessoas têm no Corpo de Bombeiros. Entregar a filha para uma pessoa desconhecida e ouvir os passos e falar, mas o que será que aconteceu? Bom, mas vamos para coisa... Nossa, emocionante. Vamos para outra coisa. É uma clássica ocorrência de incêndio com envolvendo uma família e um bebê. É marcante, é ocorrência cinematográfica. E esse reencontro depois de décadas é sensacional, não tem preço. Que história linda, comandante. A gente queria perguntar esse contraste do Corpo de Bombeiros com o comando de choque. O senhor trabalhou uns 4 anos no choque. Como foi para o senhor? Contribuiu para a sua carreira? O senhor foi feliz no choque? Olha, como foi isso aí, a minha transferência para o batalhão de choque, a saída do bombeiro, ela foi muito traumática, né? Foi tipo assim, ciúme de homens, né? Mas isso acontece na nossa profissão. Então lá estou eu um dia, liga o Zé Pereira daqui, que era meu colega, ô Paquinha, eu falei, pois não, fala Zé, você vai ser transferido. Eu falei, tá na hora de ser transferido, eu já estou muito tempo aqui no 8º GI, estava na hora mesmo. Prepara a minha cadeira aí. Ele falou, não vou preparar a sua cadeira aqui. Você foi transferido do Corpo de Bombeiros. Aquilo... Eu tinha saído aspirante, tinha vindo para cá. Tinha vindo para cá, para o Corpo de Bombeiros. Então, me causou... Aí fui me apresentar, cheguei lá no 10º Batalhão, era o João Sidney de Almeida, que estava comandando, era tenente-coronel. Aí quando eu estou lá, chegou o Major Bertolazzi.
que posteriormente foi assassinado, um bandido tirou a vida dele na porta da casa dele. Falou, Paquinha, olha, estão pedindo você no choque. Eu olhei assim com o meu tamanho, eu falei, mas com esse tamanho, 1,66 m, e pro choque, para mim, o cara do choque, aquele cara fortão. Eu pensei, por que será que eu estou indo pro choque? Acho que é porque eu ando meio cabeludo, viu? Eu fui me apresentar lá no batalhão de choque. No batalhão não, no CPA. O comandante, quando me recebeu, falou, olha, ele nem olhou na minha cara, né? Aquilo me doeu muito também, eu capitão, antigo já, né? Entreguei o ofício para ele, ele nem levantou os olhos para me dizer uma palavra, só assinou. Para sair, um capitão que também estava sendo transferido, falou, você não quer trocar comigo? Eu falei, não, por quê? Não, porque o 2º batalhão de choque é aquele que trabalha com praça desportiva, não sei o que. Eu falei, não, deixa eu ir para lá. Cheguei lá no 2º de choque, encontrei alguns amigos. O dia que me doeu mais foi quando eu botei o capacete na cabeça, diferente do capacete bombeiro, que eu olhei assim no espelho e falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Se alguém naquela época me desse o tempo de serviço, eu teria ido embora. Mas Deus escreve certo por linhas tortas. Se eu disser para você que o primeiro amor foi o bombeiro, o segundo amor foi o 2º choque. Realmente foi uma unidade espetacular. Me receberam de braços abertos. De vez em quando eu tinha que me impor também, né? Sim. Tinha que bater o pé e falar, peraí, eu sou bombeiro, mas não sou babaca. Que negócio é esse? E participei de muitos eventos importantíssimos em campo de futebol. A minha monografia do CO foi em cima de praça desportiva. E até hoje, se vocês olharem no braço de alguns policiais lá da área de choque, tem um campo de futebol, é exatamente esse curso que eu dei início a esse curso. O Faroro me chamou e falou, nós precisamos fazer um curso. O pessoal é todo especializado em choque. Praça desportiva não tinha essa especialização. Eu chamei alguns colegas e com a colaboração deles nós estabelecemos, montamos um curso de praça desportiva. Esse curso posteriormente foi melhorado, foi isso, foi aquilo. Foi até exportado para outros países. Outros países vieram buscar know-how aqui no nosso... Montaram um curso aqui, veio gente de fora de outros países fazer esse curso aqui. Portanto, me dei muito bem. Até o maior confronto de choque que eu tive foi na frente do Palácio Bandeirantes, comandando uma companhia de choque. Do outro lado, nós tínhamos 50 mil manifestantes. Eram servidores públicos? A maioria era formada por servidores públicos. Certo. Provavelmente tinha até alguns parentes meus lá do outro lado. Então eu tinha que ter um cuidado todo especial, senão eu não poderia entrar em casa. Né? Minha esposa é professora, mas ela nesse dia acredito que ela não estava lá. Bom, mas o saldo final foi espetacular. Recebeu alguns xingamentos, cusparadas, alguns atritos, tal, mas não teve um tapa, não teve nada. A demonstração de força nossa foi imensa. Nós não titubeamos em nenhum momento, tratamos bem eles também, alguns trataram bem. No final das contas, houve uma confraternização, aquela manifestação que estava do outro lado, veio para o nosso lado, houve quase que uma confraternização, mas sem ceder um milímetro. E isso aí proporcionou até algumas promoções, alguns oficiais que estavam próximos da promoção. Para mim, restou um grande elogio nos meus assentamentos, que posteriormente me serviram para a promoção futura. Portanto, ocorrência de sucesso. E outra coisa que eu aprendi no choque também foi lidar com o público. Aquilo que o bombeiro às vezes não tem de lidar com multidões, no choque você lida com multidões a todo momento. A todo momento você está resolvendo conflitos. E o conflito do campo de futebol, que você lida com uma grande massa de pessoas, uma grande quantidade de pessoas, se você não tiver uma decisão correta, certa, um tratamento adequado, você pode muitas vezes ser o causador do desastre ou da carnificina, coisa parecida. Em alguns campos de futebol, o pessoal não observava isso, realmente havia consequências. Quando eu fiz a minha monografia do CAO, que foi apresentada lá em Pernambuco, eu fiz o meu CAO em Pernambuco, né? Sim. Eu fiz a monografia sobre o campo de futebol. Ao término da apresentação, os colegas de curso falaram que a banca elogiou muito o trabalho feito da minha apresentação do campo de futebol, que a partir daí eles também iam seguir aqueles parâmetros.
Não sei se bacana. São Paulo, polo irradiador de técnicas, né, procedimentos. Porque aí levava-se muito em conta, aí que está, né? Se eu aprendi no choque, eu também levei ensinamentos para o choque. Sim. A minha companhia raramente ela se envolvia em conflitos, porque no campo de futebol eu já trabalhava com prevenção. Então, quando eu via que estava prestes a acontecer, eu já deslocava a tropa para lá. Enquanto que outros comandantes esperavam acontecer. Não, eu já prevenia. Então, eu lembro que, acho que sair do choque sem nenhum inquérito é coisa difícil. Então, eu saí de lá sem nenhum inquérito e raramente um policial da nossa companhia respondeu a inquérito por abuso de autoridade, por coisa, porque você sempre trabalhava na prevenção. Aquilo que eu aprendi no bombeiro, eu levei para lá. E aquilo que eu aprendi lá, trouxe posteriormente para o Corpo de Bombeiros. Comandante, me permite servir um café para o senhor? Vamos lá. Nós vamos perguntar para o comandante algo relacionado ao Barro Branco, foi meu professor de história. Enquanto isso, vou servir aqui um café para o comandante, um oferecimento aqui do Bomba Café, um café temático de bombeiros, e fica aqui ao lado do CCB, prédio da Fundabom. Então, o Café dos Heróis, Bomba Café, nosso agradecimento por esse cafezinho maravilhoso. Venha conhecer, fica aqui no centro de São Paulo, próximo ao metrô Sé. Nosso agradecimento ao Bomba Café. Comandante, o senhor me deu aula de história na Academia do Barro Branco. E não é porque o senhor está aqui, não. Não precisamos adular o senhor. Foram boas aulas de história, muito boas. Aprendi bastante. Muito obrigado. Você tem futuro, hein? Tem futuro, tá vendo? Aprendi ali. Dom Pedro I, legal. Pedro II. Também. Também, Coronel Martinho. Foi bacana. E depois na época eu estava no choque, né? Então, comandante, o senhor acabou se formando em História. A maioria dos oficiais iam procurar bacharelado em Direito. Alguns de Engenharia. O senhor procurou História. O senhor gostava mesmo? Tinha vontade? Não, eu sempre tive boas notas de História. E na academia a mesma coisa, né? Então, quando nós saímos da academia, era permitido até o oficial entrar no curso superior na USP sem prestar concurso. Não foi o meu caso. Eu prestei concurso através do CCEA. O CCEA era para a área de humanas. Na época, era CCEA e CCEM. CCEA era para a área de exata, CCEA para a área de humanas. Alguns colegas meus que prestaram no CCEA, eu obtive uma pontuação maior do que eles. Então, permitia, se eu quisesse, fazer o Largo São Francisco. Mas eu optei, já no início, por fazer História na USP. Isso me trouxe alguns problemas, lógico, né? Era a época, 74, nós saímos da academia em 74 eu já estava dentro da USP, fazendo História. E causou alguns problemas, tipo, eu entrava numa determinada sala, o pessoal mudava de assunto, falava, o Santos é o melhor time. Na época era o melhor mesmo, né? O Santos é o melhor time, não é o Corinthians, para perceber que realmente mudavam de assunto. Sim. Em algumas matérias eu tive que trancar a matrícula, porque não dava para fazer o curso com aquele pessoal, não da minha parte, eu não tinha esse tipo de preconceito, mas da outra parte eu sofri, então dá para se entender. Sofri também com a professora, que ela me reprovou 2 vezes, 3 vezes. Sabiam que o senhor era militar? Sabia porque quando você entra lá, você tem que apresentar a sua folha escolar, né? Sim. O histórico escolar. E o histórico escolar meu era o histórico da academia. Uma ali já, tem um cara aí, tem o fulano. Antes teve um oficial que teve problema seríssimo lá, ele fazia história lá, foi obrigado a abandonar. Eu não, aguentei até o fim. Inclusive com essa professora, tive que ter uma conversa muito séria com ela. No final, consegui terminar o curso de História. E, posteriormente, fui convidado para dar aula no Barro Branco. Também foi uma satisfação muito grande. História pela USP, parabéns, comandante. Bacana, enfrentou desafio, né? Desafio. Eu lembro de um grupo lá que eles me falaram assim, né? Falando sobre, na época era sobre segurança, mas não era a segurança no sentido policial, né? Falando sobre a segurança do trabalho, eu fazia parte de um grupo desse, e uma aluna falou lá, Jair, nós não sabíamos, não conhecíamos você. E agora nós estamos conhecendo. Quer dizer, eu não era o bicho papão, porque eu servia na corporação. E algumas pessoas até falaram, olha, mas
ele é do Corpo de Bombeiros, não tem problema. Mas o tempo passa, o tempo voa. De repente, eu estava comandando uma companhia de choque numa manifestação da USP. Olha só. E também, graças a Deus, não houve nada, não teve nenhum tapa. Porque é aquilo que eu falo, a profissionalização do comandante, o sangue frio do comandante, as decisões dele influenciam muito. Nós participamos de um acompanhamento da USP, veio descendo a Consolação, da Paulista pela Consolação, veio parar na Praça da Sé. Teve uma ou outra escaramuça. Mas olha que inusitado, comandante. O comandante da tropa de choque, numa manifestação da USP, ele é historiador formado pela USP. Poxa, é incrível. Não, depois você não acredita, né? Depois eu já estava. Não, ainda estava. Não, já tinha sido transferido para o bombeiro. Já. Aí, porque no final, passado um tempo, eu fui transferido, voltei para o bombeiro. O tenente ligou para mim. Não, eu estava ainda no choque. O tenente ligou para mim e falou: capitão, tem umas fotos nossas lá na USP. Aí, para eu chegar lá disfarçado, peguei minha mulher, minhas filhas, né, na época 2 meninas. Aí nós fomos ver as fotos lá. Mas só me identificava quem me conhecia. Pelo andar, pela cabeça, pelo rosto. Porque você tirava as insígnias, a identificação e o capacete do choque, você baixava a viseira. Só se em algum momento eu tirei o capacete, né? Porque às vezes você tem que tirar porque o tempo é muito longo. Né? Aí eu falei, pô, aquele cara eu conheço, era eu. E o tenente era um compridão também, ele estava sempre do meu lado, né? Onde tinha aquela dupla, um baixinho, parecia o Sancho Panza e o outro. Eu olhava e falei, bom, olha nós ali. Foi diferente, né? Quer dizer, e eu tinha também, aí que vale muito, né? Eu tinha a experiência do bombeiro, né? A tal da prevenção. Isso é fundamental em qualquer operação. Gestão você de já riscos, toma as providências antes, tanto que junta aquele pessoal, você já entra, já vai dissolver. E o lado juntando a experiência do choque com a experiência do bombeiro, acho que foi fundamental na minha carreira. Bacana. Comandante, como que o senhor voltou do choque para o bombeiro? Foi com a promoção a major? E o senhor vem para manutenção? Como foi isso? Não, o Nishikawa, o deputado Nishikawa, ele ia ser transferido e falou com o Alves que tinha trabalhado comigo, e falou, olha, eu estou saindo, vê se o Jair não quer voltar. Falaram com o Sampaio, que era o comandante, falou, não, vamos convidá-lo para voltar. E foram lá, o Alves acho que foi portador desse convite. Que bacana. Eu falei com o Faroro, que era o comandante, o Faroro tinha sido bombeiro também. Comandante de choque, era o Faroro. Ele comandou o 2º de choque, era o meu comandante. Ele falou, Jair, você é uma pessoa que eu confiava muito, confio muito em você, vai ser uma pena você ter que ir. Mas eu entendo que se você não for agora, vai ser difícil voltar depois. Estão te chamando, vai. E aí, mais uma vez, eu saí meio com o coração meio partido, sabe? Aquilo que eu falei, foi a unidade que me recebeu muito bem. Até hoje a gente ainda participa de conversa com eles, reuniões com eles. E foi para manutenção? Aí eu vim para o 1º GI, fui classificado no 1º GI. No 1º GI, que era aqui na Praça da Sé, eu fui, no final do ano, eu fui para o tribunal, e no tribunal fui promovido. Foi aí que aconteceu... Tribunal de Justiça? De Justiça. Fui ser juiz no tribunal, 3 meses. E foi aí que aconteceu o fato inédito, né? O Sampaio mandou me chamar, o coronel Sampaio mandou me chamar. Falou, Jair, você vai ser promovido. Eu falei, comandante, o senhor está enganado. Minha promoção é no ano que vem. Está longe. Você está duvidando da minha palavra? Eu falei, que é isso, comandante? Jeitão do muito obrigado. Sampaio, Você tem alguma coisa contra o Fleury? Não. O Fleury tinha sido meu comandante de pelotão da academia. Não. Então, é ele que vai promover você. Eu falei, pô, obrigado, comandante. E fui promovido na frente de alguns. Né? Então, foi muito bom o retorno para o bombeiro. Aí fui a major, aí fui ser o subcomandante do Arnaldo lá em Santos. Também foi outro aprendizado. Sexto. Chegamos na unidade, a unidade carente, precisava de muita ajuda. E com os contatos que a gente tinha aqui em São Paulo, com o meu amigo Zé Pereira, na Finanças, o pessoal foi ajudando, de repente a unidade já estava respirando. Cresceu. E daí o senhor voltou para manutenção? Não, ainda não. Aí eu voltei para o 4º GI.
Quarto GI. Fui ser subcomandante do... Na Vila Mariana? Vila Mariana. Ao lado do metrô Santa Cruz. O Negrisolo era o comandante, era major também, mas ele estava fazendo um curso. E eu fui para lá para ser o subcomandante, lá na Vila Mariana. Quando eu fui promovido na Vila Mariana, aí eu fui classificado no segundo GI. Segundo GI. Aí nós tínhamos as disputas das Olimpíadas. Eu lembro, as Olimpíadas. O senhor ganhou uma Olimpíada? Não, quando nós chegamos no segundo GI, o segundo GI era o último colocado. Não conseguia nem colocar 50 pessoas nadando na piscina, né? Prova de natação. Eu cheguei lá, tinha acho que 5 tenentes, 5 filhos de coronel, 5 ou 6. Sim. Eu falei, todos vocês têm pedigree, a partir de agora, olha, vamos mudar isso aí. No ano seguinte nós somos campeões da Olimpíada. Treinou, puxa, olha, aí, de um dos últimos, subiu para campeão. Aí foi aí que veio o convite para a manutenção. Carquede me chamou e falou, estou precisando de você na manutenção. Eu falei, mas eu não entendo. Não, você está sendo convidado, quer dizer, está sendo classificado. Falei, tá bom. Desafio. Aí vim aprender a ser mecânico na manutenção, ser chefe da manutenção. Depois da chefia da manutenção, aí foi a promoção a coronel. Foi um período meio complicado, né? Porque nessa época que eu estava na manutenção, houve promoções na Polícia Militar e eu fui preterido não fui promovido. E uma das alegações é porque eu era separatista, né? Mas, depois de um certo tempo, acharam que eu não era mais separatista. aí eu fui promovido a coronel e vim comandar o CCB. CCB não. CBM. Não era CBM ainda. Era primeiro GI ainda. Não, era Bombeiro da Capital. CBC. Comando Bombeiros da Capital. Aí depois virou CBM. Com o Ferrari, com o tempo ele transformou o CBC em CBM, porque as unidades da capital, da Grande São Paulo, ficavam soltas, né? Então criou-se o CBM e a corda começou a ser puxada em torno do CBM. Depois do CBM, aí veio o convite para ser comandante. Em que momento, comandante, que o senhor começou a introduzir a filosofia, a doutrina no Corpo de Bombeiros, na Força Tarefa, do SICOI, Sistema de Comando e Operações e Emergências, essa ferramenta importantíssima? É bom você perguntar isso aí, estava até esperando essa pergunta, porque isso aí faz parte da história do Corpo de Bombeiros. Sim. Eu estava comandando, estava no quarto cheio, um domingo, me preparando para ir para... Acho que eu ia para o Estoril, um negócio assim. Dia de sol, né? Sim. 9 horas da manhã, eu moro em Santo André, o Estoril é onde tem um parque aquático lá. Aí deu um incêndio na Vila Mariana. Como eu era o comandante interino da Vila Mariana, isso acho que era 8 da manhã, 9 horas da manhã, uma explosão ambiental, com vários mortos, na frente do quartel da Vila Mariana. Passou em toda a imprensa isso aí, toda a imprensa. Aí corri para lá, assumi o comando lá. Nesse dia, era um dia de reunião na Assembleia Legislativa, o governador Covas estava na Assembleia Legislativa, o coronel Zé Carlos estava lá, comandante-geral, ou seja, toda a cúpula administrativa do Estado estava lá na Assembleia Legislativa, próximo da Vila Mariana. Próximo ao quarto GI. Eles só subiram ali e já chegaram lá. Foram para a ocorrência. Então, estava lá comandando lá e aquilo lá começou a virar uma bagunça, porque como foi uma área aberta, uma área muito grande, era policiamento, era gente para lá, gente para cá, muitas autoridades, comandante-geral, coronel de policiamento, todo mundo querendo mandar na ocorrência. Difícil. E era difícil você conseguir comandar, você, mesmo eu sendo comandante da área, tudo mais, a dificuldade pela quantidade de autoridades do local começou a ser difícil. O Zé Carlos, posteriormente a isso, ele fez uma portaria para criar um grupo de trabalho, queria estudar um sistema que facilitasse mais o comando. Porque você tinha... O nosso ainda era o sistema de Estado-Maior, sabe? Sim. É um pouquinho complicado, porque ele é muito amarrado na doutrina militar. E montaram o grupo de trabalho, eu não fazia parte do grupo de trabalho. Aí alguém, se eu não me engano, foi o Alfonso Gil, falou, convida o Jaipaca, porque ele é o cara contestador, não sei o quê, ele vai... Eu falei, tá bom, obrigado pelo contestador aí. Eu tinha ido para Oklahoma, eu tinha ido para Oklahoma, era major,
Nós tínhamos ido para Teve um grande Oklahoma atentado terrorista. participar de uma exposição de bombeiro lá, de material e equipamento de bombeiro. Eu ia passando numa sala, sistema de comando, deram operações, eu falei, que diabo que é isso aí? Entrei na sala, sentei e fiquei lá, né? Então era um tenente do bombeiro de Caracas, naquela época a Venezuela era a Venezuela, não é o que ela é hoje, né? Rica, forte, né? Rica, forte, muito com os Estados Unidos, um desenvolvimento muito grande da indústria petrolífera, mas era um tenente venezuelano, mas ele não estava falando sobre o Corpo de Bombeiros da Venezuela. O sistema de comando para ser implantado que serviria para o bombeiro da Venezuela. Eu assisti à palestra e achei muito interessante o que se falava nessa palestra. Porque Nova York já tinha um sistema de comando, né? Incidente Command System. Incidente Command System. Aí assisti aquilo lá, mas o melhor veio numa apostila que me forneceram. Peguei aquela apostila, guardei, e quando me colocaram aqui nessa comissão, eu acho que eu era um dos poucos que tinha o material. Ninguém tinha pesquisado ainda nada, eu tinha o material. Então nós começamos a discutir já com a base. O presidente da comissão era o tenente-coronel, acho que ele já era tenente-coronel, Edson Domingues, muito meu amigo, nós tínhamos trabalhado juntos já lá no ABC, na CIB, ele era tenente, eu era tenente lá, nós trabalhamos juntos. Ele tinha uma outra qualificação, além de ser bombeiro, ele era psicólogo, então ele sabia como lidar com o ser humano, essas coisas. Desastres, né? Apesar de ele ser meio... mas ele sabia como lidar com as pessoas, ele ser meio sim. durão, meio, né? Tá. E, começando aí, ele montou um tal de um teatro, né? Isso facilitou muito o início, que era como você desenvolveu o papel desse teatro. Um camarada representava a população, o outro o repórter, que era insistente e tal. O outro, o ladrão, tinha até ladrão na ocorrência, que são cuidados que a gente tem que ter, né? Cuidado com a segurança. Sim. Então, cada um representando um papel, cada um problemas, tinha a autoridade, não a autoridade, a autoridade que chegava lá, queria assumir sem ter conhecimento. Então, criando todo aquele uma dinâmica de grupo. Terminada a dinâmica, fomos almoçar, deu uma ocorrência em Osasco. Aqui eu reputo como a maior ocorrência que o Corpo de Bombeiro já participou. Explosão de shopping? Do shopping. Puxa. É a maior em número de vítimas, deu 494 vítimas, se eu não me engano, 59 óbitos. Por que eu digo que é a maior? Nós tivemos, em número de óbitos, o maior foi o avião da TAM. Isso. Também participei já como coordenador da Defesa Civil. E em número de vítimas, o número total mesmo foi o de Osasco, 494, se não me engano. Talvez tenha passado disso. E lá houve total. Porque aconteceu numa cidade cosmopolita, a cidade da Grande São Paulo, sim, e o Corpo de Bombeiro lá é pequeno, né? Até chegar no local, a chegada de reforço de São Paulo, que foi... o moço foi parado no meio. Corremos para lá, chegamos lá, estava a estrutura toda colapsada. Então, eu falei para o Edson, vamos montar um sistema de comando, vamos. Eu lembro que nós colocamos o capitão Paulo, ele era o responsável, isso quase nunca acontecia em ocorrência de bombeiro, né? Pelo menos até então a gente não tinha participado dessa forma. O capitão Paulo, ele ficou encarregado o local onde ficariam as pessoas, os óbitos, né? As pessoas os cadáveres, na verdade, né? Sim. Ficamos de resolver dessa forma aí. E lá pelas tantas, o Edson tinha um problema sério na residência dele, lá no início da noite. Eu falei, Edson, eu torcendo para que ele concordasse, né? Eu falei, Edson, se você quiser ir embora, eu assumo o comando, eu fico no comando, sem problema. Não, você fica mesmo? Parecia que ele... Fico, pô, pode ir embora. E eu torcendo para ele ir embora, para assumir o comando, finalmente. Assumiu o comando, ele foi embora, né? E começaram os problemas, né? O presidente ligou para o governador, ligou para o chefe, para os militares, um coronel do Exército que estava lá, o comandante, se eu não me engano, da PE, e a gente já tinha trabalhado o dia todo com o pessoal do Exército, eles ajudando nisso, ajudando naquilo, levar vítima,
na desobstrução, tal. Era uma mão de obra muito útil, né? Lá pelas tantas, manda um capitão me chamar lá. Mandou me chamar, não pediu para eu comparecer, não, mandou me chamar. Capitão, vai lá, chama o coronel, o tenente-coronel, que eu quero falar com ele. E o capitão, eu falei, fala para ele, quando eu resolver meus problemas de bombeiro aqui, eu vou atendê-lo, sem problema, não tem problema. E eu fiz questão de demorar um pouco mais ali no atendimento. A ocorrência ela é muito dinâmica, né? Toda hora chegava um problema, uma vítima que estava lá que a gente não conseguia localizar. Nós já tínhamos o trabalho de alguns cães, já era incipiente ainda, né? E esse trabalho vai indo noite adentro, já era estava na hora do Jornal Nacional, então naquela época a gente gravava por isso, né? Eram umas 8h30, 9 horas, diante de tanta insistência, pela terceira vez o capitão falou, coronel, se o senhor não for lá, ele vai me prender. Toda a imprensa focando naquela ocorrência. Toda a imprensa em cima, toda hora você tinha que dar explicações, porque as famílias estavam preocupadas. Né? As notícias que nós tivemos inicialmente é que vítimas foram transportadas em carroças, em caçamba de caminhão, porque a quantidade era grande, o cara está lá com a perna, aparecia uma carroça ou até uma bicicleta, botava o camarada lá e levava para a rede. Os hospitais da região não dá conta também, né? Não dava. Até chegar todo esse reforço, chegar helicóptero, chegar ambulância, os hospitais não estavam preparados. Então a coisa foi muito dinâmica. E à noite continuava ainda desse tipo aí. Aí eu fui lá, depois de atender todo mundo, o coronel estava mais próximo também, que eu não iria sair, não ia abandonar o local para ir lá falar com ele. Fui lá, fiz a continência para ele. Pois não, coronel, o que o senhor deseja? Eu quero que você... Ele não terminou a frase. Eu quero... Coronel, vou falar uma coisa para o senhor. Eu sou o comandante da operação de bombeiros aqui. Tudo que se refira à operação de bombeiros, eu sou o comandante. O restante, o senhor que sabe como é que o senhor quer, mas o senhor não determina nada aqui, coronel. Nós temos o sistema de comando de operações de emergência que preconiza o comandante do sistema. E o comandante do sistema aqui sou eu. Ele me olhou assim, eu falei, ele vai me prender. Mas não me prendeu, não. Porque se ele falasse que eu estava preso, não sei o que ia dar, né? Mas eu não ia me considerar preso, não. Ele virou para mim e falou, então eu vou retirar o meu pessoal. Comandante, o senhor faz como o senhor quiser. Quanto à operação de bombeiro, quem decide sou eu. Virei as costas. Tinha um efetivo do Exército trabalhando no isolamento? Eles trabalhavam na periferia da ocorrência, né? Na retirada de escombros. Eu lembro dos vídeos. Retirada disso. Eles ajudaram muito, né? Sim. Porque eles tinham ali o quê? Um batalhão, dois batalhões na área, que tem em Quitaúna, onde eu servi como... Eu conhecia porque eu tenho servido em Quitaúna. Tem Quitaúna, tem um batalhão de apoio lá também. Tem o GAC, PR. Tem tudo ali, né? Então a ajuda deles nesse campo é muito boa. Mas nós já tínhamos as ideias do que era um sistema de comando. Eu já tinha trabalhado junto com isso aí. E esse sistema, posteriormente, também veio a ser colocado na primeira queda do avião da TAM, onde nós já montamos um posto. Aí já foi um pouquinho diferente. Mesmo lá em Osasco, nós já montamos um posto de comando. Em Osasco, nós já montamos também um posto de comando. E as ideias foram... E, posteriormente, eu fiz a minha monografia do CSP, mudanças no sistema de comando, já preconizando algumas mudanças, porque o que nós tínhamos elaborado no início era muito parecido com o americano. E o americano, a área de concentração do americano, ela precisava criar uma área de concentração. Isso aí, na minha monografia, eu introduzi... Então, o senhor propôs a área fria, quente, morna, área de concentração de vítimas... E uma área de concentração, que é onde você acumulava o coronel do Exército, o general do Exército, o médico, isso, ali tem os representantes de cada instituição. A área de concentração, onde você concentra todos os meios. E no sistema americano é um pouquinho difícil, no sistema... Mas para fazer a monografia também, nós pesquisamos aí o sistema americano, o sistema inglês. Eu sei que foram vários sistemas que foram pesquisados. E depois isso aí passou a fazer parte. Aí eu já era comandante do bombeiro, aí era determinação mesmo. Passou a fazer parte da escola de bombeiros. E eu não sei como anda hoje. Aí veio a construção da viatura, a viatura de comando e operações nossa também. Foi o trabalho do então Major Valdeir,
Ele desenvolveu esse trabalho. E essas ideias também, muitas das ideias, essa que é a vantagem. Você deve ter participado, não, você participou de viagens para o exterior. E a gente vai para o exterior, se você não é um nó cego, e nós não somos nós cegos, né? Você vai lá, você observa, você vê. Então a ideia da viatura, nós vimos num sistema alemão, tá certo? Você tem que adaptar a nossa viatura, né? No sistema alemão, o 3 em 1 foi visto na França também, você tem uma viatura de incêndio, salvamento e resgate para pequenas cidades onde você não tinha efetivo. Foi o que aconteceu aqui, que me procurou um dia um prefeito que queria instalar o bombeiro na cidade de... Próximo a Itapeva. Não. É outra, lá do Alto Ribeira. Apiaí. Apiaí, distante. Isso, entrou um baixinho na minha sala, e baixinho sempre é perigoso. Né? Queria falar comigo, minha sala nunca ficou fechada, né? Sim. Aí a atendente nossa, a soldada lá, falou, o coronel está lá. Ele foi entrando, eu falei, não, o que o senhor deseja? Eu quero criar um bombeiro em Apiaí. O senhor quer criar um bombeiro em Apiaí? Vamos criar esse bombeiro. Mas o que é um corpo bombeiro? Uma piscina, uma quadra? Esqueça. Para o senhor, nós temos uma ideia que nós precisamos colocar. Foi a primeira vez que nós botamos essa ideia em vigor. Também veio a ideia também do Major Silvio, que trabalhava. As ideias sempre vêm das pessoas. Você tem que pegar a ideia e você, como é o finalmente, né, o cara que decide, veio essa ideia aí do 3 em 1. Na época eu falei com o Silvio, ele botou no papel, criou mais ou menos como era, a guarnição e tal. Eu falei, o que eu preciso do senhor é o seguinte, nós temos uma verba que está no local que fica lá, mas que precisava ser liberada pelo governador. O senhor conhece quem é o governador? Ele falou, é meu amigo Alckmin, que ele era médico, o Alckmin era médico. Eu falei, se o senhor conseguir liberar 220 mil, nós montamos no seu bombeiro, que era o custo aproximado de comprar essa viatura. E quanto ao quartel? Eu falei, não, senhor, você vai construir um lugar para alojamento, um lugar para a sala de comunicações, para receber a comunicação, um refeitório e uma cobertura para a viatura. Ele olhou para mim, eu não acredito. Né? Estação de bombeiro bem enxuta. Bem enxuto. Funcional. Nós não tínhamos efetivo, na época nós já não tínhamos efetivo. E a guarnição? 30 homens, 40 homens? Eu falei, não, nós precisamos de um efetivo de 12 pessoas. 12 pessoas? Eu falei, porque a guarnição nossa vai ser de 3 homens, 3, 6, 9. 3 de reserva, e se precisar, mais um. Ele falou, quando é que nós podemos inaugurar isso aí? Eu falei, o senhor pode entrar em contato com a Votorantim. Tem que fazer um convênio, foi feito o convênio. Sim. E ele falou, tem a Votorantim, ela pode fazer para mim. Eu falei, então veja com ele. Uma parceria público-privada. Exatamente, naquela época, né? Bacana. Em 3, 4 meses nós inauguramos o Corpo Bombeiro de Apiaí. Que rápido. Foi muito rápido. A Votorantim construiu o quartel, a verba saiu, abrimos uma concorrência para montar, nós calculamos que a viatura ia custar 220 mil. Autobomba, salvamento e resgate. Fazia incêndio, fazia salvamento? Exatamente. Fazia resgate. Aí o que aconteceu? As empresas montadoras queriam pegar esse... Ela propôs 219 mil e tanto. Veio uma empresa do Sul, propôs construir a mesma viatura por 120 mil. Puxa. E agora, como é que você decide? 219 ou 219 ou 120? Nós decidimos por 120. Mas ele não tem parecer técnico. Eu falei, eu coloco o oficial para orientar. Eu vou entrar com recurso. Se você entrar com recurso, nós cancelamos a concorrência. Não vai ter nada. Puxa. Aí o que aconteceu? A viatura foi para o Sul, compramos o chassi, foi para o Sul. Aliás, já incluía chassi e tudo. Eles montaram a viatura por 120 mil. Sabe qual foi a resposta do empresário? Coronel, nós vamos ganhar muito dinheiro com essa viatura, porque ela vai servir de espelho para todo o Brasil, como de fato na época serviu. O dinheiro que sobrou, nós montamos mais uma viatura de resgate, que foi uma Sprinter, que já estava mudando, já tinha mudado a ideia de resgate. Uma Mercedes era uma Mercedes? Não era mais você botar aquela carroceria atrás, e sim uma construção monobloco, que era bem mais barato. A viatura não tinha problema de soltar a carroceria, soltar os parafusos. Uma tremenda viatura. E a partir daí, no dia da inauguração, vem essas histórias emocionantes que a gente sempre está acostumado a isso. Estamos lá inaugurando o posto, porque antes de inaugurar o posto, nós mandamos para lá
uma viatura, mandamos uma Land Rover e um AB pequeno para lá, né? Enquanto chegava... Para a região, Land Rover é bom. Hã? A Land Rover é boa para a região. Boa, excelente, porque lá é montanhoso, né? Isso. Então, aí chegou uma família lá, o senhor com a mulher. Coronel, o senhor que é o comandante do bombeiro? Eu falei, por incrível que pareça, sou eu. Aí ele falou, a mulher, nós queremos agradecer ao senhor. Eu falei, me agradecer? Mas o que foi? Ela falou, o nosso filho estava dirigindo o carro dele e no anel viário não, como é que chama aquele? Rotatória. Na rotatória, houve um choque entre dois veículos e ele ficou preso nas ferragens. E não tinha meio de retirá-lo das ferragens. E como já tinha o pessoal do bombeiro aqui, antes da inauguração, o pessoal do bombeiro foi lá e retirou. E graças a esse pronto atendimento, o nosso filho está vivo até hoje. Nossa, agora que eu entendi, antes de inaugurar o bombeiro, eles fizeram o salvamento. Antes de inaugurar o bombeiro, já tinha lá as viaturas. Os recursos. Já tinha colocado a viatura que foi daqui de São Paulo para lá. Nós emprestamos de São Paulo para a cidade de Apiaí. Então, antes, quando ele montou uma estrutura mínima para funcionamento, já colocamos o bombeiro lá. Se não tivesse o tempo-resposta, seria enorme. O bombeiro que atendia 1 hora. Que 1 hora, rapaz? Mas, o bombeiro que atendia lá era Itapeva. Certo. E o outro bombeiro era Registro. E se eu não me engano, a área era a área de Registro. Para você chegar lá, 2h30 no mínimo. Não tinha ideia. Não, 2h30. De Itapeva, acredito, também deve dar 2h30. Essa vida talvez não teria sido salva. Lembrando que as estradas lá não são pista dupla, né? Então, a vida dele provavelmente... Então, quer dizer, são determinadas decisões que às vezes você não pensa, nem imagina que vai acontecer. Sim. E aquela pequena ajuda que você deu custa uma vida que você pode salvar ou pode condenar essa vida. Comandante, lá pelos idos de 2004, 2005... eu tive a honra de, depois do Tenente Bonerges, Tenente Fernando, eu comandar ali a Força Tarefa, quando eu estava no CBM. Eu vi, foi uma estrutura montada, que deve ter sido perguntado os desafios para o senhor. Eu lembro que ela foi uma mão na roda, que quando estava na implantação, eu numa ocorrência como oficial de área, a gente chega aquele alto farol, aí vem uma mini reta escavadeira. Qual foi o desafio para o senhor montar isso aí? Um pranchão trazendo a reta escavadeira? Bom, a reta escavadeira foram os nossos contatos com a prefeitura, né? Por incrível que pareça, né? A prefeitura era a prefeitura de oposição, né? Sim. Mas o bombeiro sempre se dá bem nessa política, porque se dá bem pelo trabalho que ele desenvolve. Eu consegui convencer que a prefeitura comprasse uma pá carregadeira. E depois alguém já por alguma conotação, falava pá carregadeira. Pá carregadeira, usar o nome do senhor. E junto a isso veio também a compra da plataforma para transportar. Né? Mas o trabalho da Força Tarefa, a gente viajar para outros, como nós viajamos muito, né, graças também à Fundação Conrado Veste. E é bom dizer que na Fundação Conrado Veste o oficial não entrava. Sim. Só entrava o oficial que comandava os que foram escolhidos. Sim. O coronel, o comandante de GI. O posto máximo que nós mandamos foi um capitão comandando, chefiando aquele grupo, que é dentro da delegação. Então, quando nós viajamos, sempre foi por nossa conta. Nunca eu recebi uma diária de diligência ou a passagem foi paga para eu viajar por conta de qualquer empresa, não. Sempre foi o carnezinho que a gente pagava. E aí, quando reunia com essa companhia de transporte aéreo, o preço ia lá para baixo. Eu lembro que quando nós fomos para a França, o Ferrari era o comandante ainda, nós montamos um avião com 220 pessoas. Nós fomos para a França com 220 pessoas. E ainda sobrou gente que foi no outro voo. E o preço da passagem caía 50% praticamente. E a hospedagem também. Sim. E nessas viagens nós chegamos a visitar a Força Tarefa de Miami. Essa conversa foi entre eu e o Pavão. Eu falei, Pavão, vê se você tem um contato aí com a Força Tarefa lá de Miami, pra gente ir lá. Quantos, coronel? Eu falei, eu e você que está escalado por mim. Escalou, Pavão. Você está escalado. Nós dois, e vamos ver quem mais quer ir, né? Final da tarde. Pavão, e aí? Falou, já contatei o Zé Carlos era o dono de uma empresa
Ele viu o preço e o preço tá muito bom, coronel. Eu era o comandante do CBM. Sim. O preço está muito bom. Então tá bom, vamos lá. Vê amanhã quem mais quer ir. 20 pessoas, coronel. 20 pessoas. Porque nós abrimos também, quem quisesse com parente podia ir, né? A viagem era particular. Cada um pedia a despesa que tinha direito. Você não usava recursos do Estado. Não, nada, nem Conrad é essa. Aí não Perfeito. cada um por si. Pavão, quantas pessoas? 35, coronel. Pavão, quantas pessoas? Eu falei, vou parar de perguntar. 45. No final nós fomos com 62 pessoas para Miami. Mega comitiva. Mega comitiva. Fomos lá, passeamos e marcamos uma visita para a Força Tarefa Americana. E vimos como é que procede. Além disso, também eu tinha lido a monografia do Coronel Arlindo, monografia dele de CSP, onde ele estabelecia alguns parâmetros. Então você já tem a ideia, já tem isso, tem aquilo. Eu era o cara que tinha o poder de decisão. Eu falei, vamos decidir pela Força Tarefa. Criamos a Força Tarefa, que na verdade fazia parte da Força Tarefa todo o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Sim. Não sei como é hoje. Mas naquela época era assim, olha, você tinha em cada unidade alguns especialistas. Naquele dia você tinha que ter uma relação... Sobreaviso? Ele estava de serviço na unidade dele e de sobreaviso para a Força Tarefa. E o banho nosso de Força Tarefa veio quando teve uma tromba d'água numa cidade do interior, que nós fomos para lá, eu saí daqui 8 horas da noite. Quando eu estava saindo com a Força Tarefa, ligou o comandante-geral para mim. Pô, Paquinha, tudo bem aí? Tudo bem. O que está acontecendo? Eu falei, não, eu estou indo para o interior. Você está indo fazer o quê? A Força Tarefa está se deslocando. Nós temos informação de um número de 9 óbitos lá, nós temos que fazer essa pesquisa lá. Ele falou, por isso que... Aí ele passou a informação para o Saulo, que era o secretário da Segurança. Isso. O secretário da Segurança passou a informação para o governador. O governador entrou ao vivo dizendo que estava saindo de São Paulo uma força-tarefa para resolver o problema lá do interior. Eu falei, tá vendo como as coisas funcionam? De madrugada, quando nós chegamos lá, já encontramos o primeiro corpo. Lembro que foi até o coronel Paim que encontrou. Então ele já foi para mostrar que a nossa força-tarefa ela existia não só para a capital, para o interior. E depois, com o passar do tempo, eu lembro que eu estava na cidade de Registro, onde eu tenho um sítio lá, e passou a força-tarefa indo para onde? Para Santa Catarina. Sim, foi sensacional, uma atuação. Eu fiquei olhando, eu olhei e falei, olha, acho que eu tenho uma participação nisso aí. Sim. Então, como é que era a força-tarefa? Você tinha um oficial que chefiava, você tinha 4 ou 5 homens só, não acho nem 4, era 3 só. O primeiro foi o Boanerges, que deu início. Então você tinha de serviço diariamente um autobomba, você tinha as viaturas escaladas, sim. Ficavam de reserva. A autobomba, acho que um autotanque, uma viatura de salvamento, resgate, né? Todas as grandes emergências elas estavam ali dando encostava a força-tarefa. E ela foi para outros estados, não sei se foi para Minas, foi para Minas também, né? Sim, foi para Brumadinho, sensacional. Realmente um grande emprego, foi bastante divulgado, integrou essa parte dos cães também, acabou integrando. Integrando tudo. Integrou tudo, né? Isso, cães, ficou muito bom. Você tinha até mergulhador, tinha tudo. Eu não lembro, que eu fui num navio que naufragou lá, que era um navio de pesca, com 8 vítimas, acho que foi 8. Também atuou nessa ocorrência. Ela também foi para lá, para Santos. Eu lembro que nós chegamos em apoio ao pessoal lá da Baixada, e o cara veio falar comigo. Eu falei, olha, nós já localizamos todos os corpos, já vamos retirar. Aí o cara falou, mas já, desse jeito eu vou perder. Ou seja, ele quis dizer que ele ia perder o quanto ele tinha cotado o preço, porque ele calculava que ia ficar em tanto para a retirada daquelas vezes. Eu falei, não, aqui não é trabalho particular. Aqui é trabalho de bombeiro. Sim. O bombeiro está assumindo a ocorrência e vai retirar esses. E retiramos todos os corpos, porque o navio afundou não dava 10 metros de profundidade. Era navio de pesca, né, um barco de pesca, na verdade, pesado. Ele botou as redes todas de um lado, e quando ele acelerou, essa rede cedeu e o barco virou. Puxa. E as pessoas ficaram, alguns estavam a 2 metros de profundidade. E pouco tempo resolvemos o problema. Quer dizer, você ter todos os meios e o pessoal qualificado, é isso que era a vantagem da Força Tarefa. Você tinha de imediato aquele pessoal ali que vinha para somar, né?
Bacana. Comandante, eu já vou fazer uma pergunta para o senhor sobre Jogos Mundiais de Bombeiros e Polícias na Espanha. Antes, quero que você que está nos assistindo, essa é 193 BombaCast, onde você conhece os bastidores do Corpo de Bombeiros. Se inscreva no canal no YouTube, aperta lá o sininho das notificações, curte as nossas entrevistas para te divulgar cada vez mais toda essa história, o início aí, toda essa implantação de tecnologias, políticas institucionais, os desafios que nós tivemos. Olha só uma parte aqui que é inusitada, podia ser trágica, acabou sendo engraçada. Como foi esse episódio dos bombeiros nos Jogos Mundiais em Barcelona, comandante? Bom, nós começamos, eu principalmente, né, alguns participaram um pouco antes, mas a maior, falando em guarnição, mas a maior delegação que nós montamos inicialmente foi para a cidade de Calgary, no Canadá. Nós fomos participar do jogo de Polícia e Bombeiro, Fire Police Games, né, lá no Canadá. Um estádio repleto de gente. Só de americano, calcularam que tinha 8 mil atletas americanos. Nossa, bem grande. Imagina você concorrer com 8 mil, você com a delegação do quê? De 30, 40. Meu Deus do céu. O futebol, o pessoal achava que era o nosso forte, mas não era o nosso forte. Porque para viajar, nessa época ainda não existia a Conrado Essa, ela não participava. Sim. Para viajar com essas delegações, é o pessoal que dispunha de recursos financeiros. Nem sempre quem dispõe de recurso financeiro é atleta. Ele vai participar, ele se inscreve casualmente numa prova lá. E o futebol nosso, apesar da gente ter bons jogadores, mas não eram os melhores que iam. Começou a melhorar depois que a Conrado Essa entrou na participação, porque aí você tinha uma grande quantidade de praças que participavam, acho que chegamos a levar mais de 50 praças, porque nós preconizávamos o seguinte: tinha gente que achava que vou mandar fazer curso. Pô, mas você mandar um homem com 55 anos, prestes a se aposentar, pegar uma mangueira lá no Texas para combater um incêndio em tanque de... Competições pesadas, né? Pesadas. O cara fala, daqui 6 meses eu estou indo embora. Sim. Ou você vai mandar uma pessoa que ela vai lá, vai ver o que está acontecendo no bombeiro do mundo, vai participar e... Traz o conhecimento. Traz o conhecimento. Agora, mandar curso técnico, o Estado é encarregado de preparar e de mandar, não a Conrado Essa. Essa era a nossa opinião. Mas para Calgary nós fomos aqueles que podiam. E a partir daí eu comecei a descobrir como é que funcionava, e a maioria dos oficiais também. Então esses jogos eram bianuais, um ano era Fire Police Games e no outro era só os Jogos de Bombeiro. Participamos em vários países, África do Sul, França, como eu disse antes. E num desses aí nós fomos para Barcelona. Já tinha tido Jogos Olímpicos lá e depois a mesma estrutura, né? Agora já em Barcelona você já tinha a estrutura da Conrado Essa. Isso. Então você já tinha um número maior de praças, portanto você tinha também um número melhor de pessoas que participavam com o futebol, e também convidamos alguns civis para fazer parte da nossa equipe. Sim. Nós fazíamos até uma carteirinha de bombeiro voluntário para que ele participasse lá como bombeiro. Em Barcelona, nós descobrimos que os times de futebol, por exemplo, o time da Rússia era um time de primeira divisão, era time de profissionais, eles eram jogadores de futebol contratados pelo Estado. Difícil ganhar deles, hein? Nós já tivemos isso aqui no Brasil também, né? Por exemplo, você pegar a seleção do Exército, nós tivemos até na escola de educação física nossa, nós tínhamos o pessoal que trabalhava na escola de educação física e tinha a função de jogar futebol. E, bom, eu fui participar como corredor, né? Mas pela idade também. Você é corredor? Eu falo, não, eu corro categoria veterano, dentro da categoria veteranos, né? Salto em altura, salto em extensão, isso, aquilo, outro, e nós ganhamos algumas medalhas. Né? E eu assisti o primeiro jogo, seleção da Rússia versus nosso bombeiro. Primeiro tempo estava 4-0. Eu falei, eu vou participar da minha corrida, porque no segundo tempo eles trocaram totalmente o time e o jogo chegou a ser, acho, 5-2. Então, se contasse o segundo tempo, nós teríamos ganho o jogo deles. Mas... Até que foi bem. Foi bem. Não, o melhor time era... A Rússia estava com 2 times. Foram os 2 que foram o primeiro e o segundo colocado. E o terceiro e o quarto lugar ficou entre o time do Brasil e o time da Espanha. O nosso time era bom, era dos times que foram para o exterior naquela época, foi o melhor time. No dia do jogo, eu tinha uma corrida para fazer, então eu ia disputar uma medalha lá, nem lembro se eu ganhei medalha ou não. E aconteceu o jogo, eu cheguei lá no local lá, estava todo mundo
meio de cabeça baixa. E aí, como é que foi? Perdemos. Quanto foi o jogo? Acho que foi 1-0, um gol só de diferença. Mas roubaram o jogo. Roubaram. O juiz era ladrão. O juiz era da polícia lá de Barcelona. Lá. O juiz roubou. O juiz roubou o jogo. Tá bom. Passado o tempo, aqui no Bombeiro, naquelas, às vezes, reuniões lá, sim, aí alguém veio me contar, o senhor não sabe o que aconteceu? Eu falei, não. Bom, quando teve o jogo impedido, o gol roubado lá da Espanha, houve um bate-boca entre os jogadores. E o goleiro nosso, que por sinal ele era evangélico, né? Ele deu um murro no jogador da Espanha. Deu um murro no jogador da Espanha. E aí? Bom, aí o pau comeu. Porrada para lá, porrada para cá. E daí? Bom, daí foi todo mundo preso. Eu falei, o quê? E vocês não me falaram nada? O senhor não podia saber, né? A gente nem mais participou. Eu falei, tá bom, e aí? Então, o time de futebol do Corpo de Bombeiros de São Paulo foi preso na Espanha. Foi preso na Espanha. Foi para a delegacia, todo mundo. Chegando na delegacia, os policiais de Barcelona apresentaram a ocorrência, né? Agressão feita pelos jogadores do Brasil. Mas tinha um tal de Major Alexandre, acho que ele era major na época, galanteador como ele só, né? Uma camisa do Brasil, com o número 10 nas costas, foi lá conversar com a delegada e presenteou a delegada com aquela camiseta. A delegada, diante de um presente tão bonito, sei lá um presente que ela achou que era de bom valor, olhou para as delegações e falou, olha, esse negócio de jogo de futebol se resolve no campo. Então pode ir todo mundo embora que não vou registrar. Aliviou. Ninguém foi preso. Né? Nossa, então são coisas que acontecem nas nossas viagens. Mas o fundamental das viagens mesmo, que eu lhe digo, é que cada viagem dessa, a gente sempre tem contato com outros corpos de bombeiros, com outras tecnologias, porque tem a parte técnica, né? A parte de desencarceramento, por exemplo. Né? Você vê novas tecnologias. E dá para se perceber que nós não estávamos tão atrasados. Aí eu volto a elogiar um tal de Coronel Sampaio. Esse, como diz o pessoal mais jovem, é o cara. Porque, graças às importações feitas, pela coragem dele, no período dele, que chegaram os desencarceradores, equipamentos de proteção respiratória, autobomba de primeiro mundo, escada, snorkel, equipamento de mergulho, navio, quer dizer, toda essa tecnologia permitiu que a gente, quando participava desses jogos de bombeiro, a gente falava, não temos nada a dever. Eu visitei o Japão, por exemplo, com toda a tecnologia deles, olhei, vi, falei, o que tem lá, o que nós temos é similar. Eles só têm uma vantagem sobre nós, né? A parte de manutenção deles. A escada deu 2 anos, tem que trocar, eles trocam tudo. É como os nossos carros na revisão. O nosso, infelizmente, às vezes a gente fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos. Lutar por recurso financeiro, né? Lutar bastante. Então, esses equipamentos que o Corpo de Bombeiros incorporou a partir do comando do Sampaio permitiu que a gente viajasse para o exterior e não sentisse vergonha dos nossos equipamentos. Aquele relato que eu fiz anterior, que você não tinha um equipamento de proteção respiratória, isso acontecia. O incêndio do Joelma, você vê os nossos pessoal de bombeiro colocando lenço no rosto, sem capa de incêndio, sem capa de proteção. E nós tivemos casos até de consequências maiores, que a capa que eles chegavam a usar no incêndio era uma capa de plástico que era usada para proteção de chuva. Quer dizer, hoje não, hoje permite que você, a aproximação nossa do foco do incêndio, permite quase que você esteja cara a cara. Naquela época não, você não tinha máscara, não tinha capa de proteção, capacete nosso, meu Deus do céu, acabava virando uma arma, né? Cresceu hoje muito, não, né? Hoje é equipamento de primeiro mundo, né? Sim. Equipamento de proteção de primeiro mundo. Comandante, o Coronel Jair Pacá de Lima comandou a Defesa Civil de São Paulo. Vamos lembrar que São Paulo é a 5ª maior cidade do mundo. Já foi 4ª, hoje é 5ª, continua ali entre as primeiras, mais populosas. Então, uma cidade que está no estado, que é a locomotiva econômica do Brasil. Então, um grande desafio. Comandante, o senhor levou aprendizados, implantações, toda essa história para a Defesa Civil? Como foi lá o desafio? Olha, o começo foi de chorar, né? E às vezes eu chorava por dentro, né? Eu saí daqui do Corpo de Bombeiros, você tinha um subcomandante, o
capitão, major, tenente-coronel, coronel. Tinha toda uma escala de pessoal. Quando lá nós chegamos, meu Deus do céu, é de chorar. Viu? A cortina da minha sala era marrom. Eu mandei lavar a cortina, eu descobri que ela não era marrom, era branca, né? De tanta sujeira. Né? Nós não tínhamos nada na Defesa Civil do município. Aí foi com o trabalho, com tudo que foi feito, nós começamos a ter equipamentos. E nessa época nós nos deparamos com as maiores ocorrências, né? A queda do avião da TAM, a segunda queda, né? Com 199 óbitos, buraco do metrô, as grandes enchentes, e aí valia a experiência do Corpo de Bombeiros, né? Foi uma época de grandes emergências. Grandes emergências. Foi o período, talvez, que a cidade passou por maiores desastres, né? As enchentes da Zona Leste. O senhor tinha que organizar e implantar, então, recursos, equipamentos e sistema todo o sistema, né? No final, nós tínhamos uma viatura por cada coordenadoria regional, né? Nós já tínhamos uma viatura, pessoal já treinado, com motoristas. No final, entregamos a Defesa Civil no ponto de bala, né? Hoje eu não sei como está, porque faz tempo que eu saí de lá. Puxa, bacana. Comandante, para todos comandantes do Corpo de Bombeiros que o 193 BombaCast está tendo a oportunidade de entrevistar, trazer para esse programa aqui, vou fazer uma pergunta polêmica, desafiadora, a gente vê opiniões divididas, mas com relação à emancipação do Corpo de Bombeiros, que volta à tona agora com um projeto de lei que trata desse tema, em que pese o atual governador, Tarcísio de Freitas, mencionou que não está no plano de governo dele, mas não se colocou nem contra nem a favor, então algo que necessita de apreciação. Com relação a benefício à população, já que todo o poder emana do povo, a população é o cliente, usuário do serviço, é o beneficiado dos serviços. Para a instituição também, para o efetivo, qual a visão do senhor com relação à emancipação? É algo que agride a Polícia Militar, que desmerece ou não? É importante? Haveria crescimento? Como o senhor entende no cenário atual? No cenário atual, nós somos o único Corpo de Bombeiros que está dentro da Polícia. O Paraná saiu agora em dezembro. Mas já tinha o quadro também. Tinha o quadro separado. O quadro não é vantagem para o Corpo de Bombeiros. Eu acho que tem que separar, já devia ter sido separado há tempo. Mesmo porque, como eu disse inicialmente, o meu primeiro comandante de unidade foi o Major Celestino. E ele comulgava da ideia que o bombeiro tinha que ser separado. Nos anos 70? Anos 70, 74. Né? Por quê? Ele era um homem de visão, ele viajava. Naquela época, era um dos poucos oficiais que eu conheci que viajava. Ele viajava para a França. Então, naquela época, embora ele fosse... E eu acho que ele sofreu também um desgaste muito grande. Quando ele foi promovido a tenente-coronel, ele saiu do comando do 8º GI, foi comandar o 6º Batalhão de Polícia então, lá em São Bernardo. Situação, o senhor está comandando um subgrupamento de bombeiros como capitão, um sub-GB, com toda a experiência de 15, 20 anos de bombeiro. Fez uma academia do Barro Branco, fez uma escola de soldados, aí faz CBS, CBO, tem essa formação duplicada. Aí isso é transferido para um batalhão de policiamento. Eu estou comandando o GB e vou comandar a rota. Como o senhor entende isso? Não é de boa, a ideia não é boa, principalmente se você pensar em termos de administração. Né? Então, como eu tive o contato com esse pessoal lá do 8º GI, Negresolo, que vocês conhecem também, Stauba, Afonso Gil, grandes professores, Arnaldo, Celestino, Coronel Hamilton, todos eles comungavam da mesma ideia. E ali eu já tinha essa ideia de separação, quando vim para São Paulo depois. Como comandante, a gente nunca deve falar como, porque ninguém como comandante. Quando eu era comandante, ou quando estava no comando do Corpo de Bombeiros, o pessoal pode falar, mas você foi comandante do bombeiro, o que você fez para separar o bombeiro? Era inviável politicamente. Sim. Porque eu já tinha sofrido as consequências daquele movimento feito às vésperas da minha promoção. Já tinha sofrido as consequências, como outros oficiais também sofreram as consequências. Lá na frente eu consegui corrigir um pouco, porque eu passei a fazer parte da comissão de promoção de oficiais, você via os assentamentos dos oficiais e falava, o cara teve essa ideia, e daí? Qual o problema? Por causa disso aí ele deixa de ser um bom oficial do Corpo de Bombeiros.
ou até da Polícia Militar. E quando estava no comando do Corpo de Bombeiros, não tinha como você fazer, porque as consequências seriam para a minha organização. A não ser que eu tivesse o poder junto ao governador. Sim. Porque, por informações nossas, nós sabemos que como é que separou o Corpo de Bombeiros das Minas Gerais. O comandante lá tinha feito CBO aqui. E lá em Minas Gerais tinha havido uma greve da polícia. E como houve a greve da polícia, o candidato a governador era o Itamar. Ele ganhou a eleição. O Itamar ganhou a eleição. Como ganhou a eleição, para ganhar a eleição, quando ele terminou a eleição, ele tinha prometido anistia, não sei o quê. Na hora de que ele foi dar anistia, o comandante da Polícia Militar falou: não, o senhor vai quebrar a minha Polícia Militar aqui. Ele chamou o Corpo de Bombeiros, o coronel, comandante do Corpo de Bombeiros, o apelido dele era Jacaré, né? Jacaré. A gente conhecia o apelido, conhecia pelo apelido dele. Ô, fulano de tal, como é que é? Você aceita o pessoal no Corpo de Bombeiros? Ô, governador, o senhor manda, não pede. Em compensação, vamos separar o Corpo de Bombeiros. Tá feito? Tá feito. Pegou um momento político. Então, num momento político desse, você não tem o que discutir. O cavalo passou encilhado. Agora, nós aqui, no comando do Corpo de Bombeiros, esse cavalo não passou. Sim. Aguentamos o tempo todo. Continuo com a ideia de que a separação ela é salutar para as duas organizações. Nós vamos continuar dentro do mesmo Estado, recebendo o salário do mesmo Estado, frequentando o Hospital Militar, porque eu contribuí para isso, frequentando a Cruz Azul, porque eu contribuo para isso. Sim. Ninguém vai me fazer nenhum favor. Onde elabora o Olerite também não vai fazer nenhum favor, porque eu contribuo para isso, como todos contribuem. Alguns falam, mas vamos criar um hospital. Não, o hospital é nosso. Sim. Vamos criar uma beneficência. É nossa, eu faço parte, eu sou dono de parte de tudo isso aí. Quando eu digo, Corpo de Bombeiros. Né? Economia. E aí você entra no problema da formação. Como é que é feito em outros estados? Tem uma academia única, e lá nessa academia tem as aulas de bombeiro e as aulas de sociais. Agora, passar alguns vexames, como eu passei, você tinha reunião de comandantes, eu era excluído, eu comandando um Corpo de Bombeiros de 10 mil homens, era excluído quando tinha reunião de comandantes, porque eu não era o comandante era só o comandante-geral. Eu era comandante do Corpo de Bombeiros, então de algumas reuniões eu participava. Daquelas reuniões que eram consideradas mais temáticas, mais não sei o quê, né? Bom, ele já tem o comandante dele, que é o comandante da Polícia Militar. Né? Isso não estou falando com raiva nem nada, mas para que isso? Em alguns momentos houve oficiais sem CBO que vieram comandar unidades do Corpo de Bombeiros, o comando? No passado, mas no passado recente não, né? Todos que vieram tinham CBO, né? Sim. Mesmo porque também se o camarada aceitar uma condição dessa, ele está totalmente errado, né? Sim. Inclusive nós tivemos um comandante aqui que ele não era o comandante, ele era o subcomandante, por incrível que pareça. Ele era a pessoa mais cordata que existia no Corpo de Bombeiros. Ele era o subcomandante do bombeiro, não lembro o nome dele. Mas era uma pessoa espetacular. Mas ele não entrava na parte técnica, ele entrava mais na parte administrativa. Agora imagine você pegar um comandante que ele se depara com uma grande emergência, quando eu falo grande emergência mesmo, e ele vai lá e vai falar com a imprensa e fala que nem um aspirante de bombeiro que está chegando, que não entende ainda o palavreado técnico da corporação. E você entra nessa parte de formação e entra naquilo que você falou. Eu, por exemplo, capitão, fui transferido para o choque, graças a Deus deu tudo certo. Tenho que agradecer lá ao 2º Batalhão de Choque, aos meus amigos que me puxaram para lá, mas poderia não ter dado. Seria o quê? Um conhecimento muito grande de bombeiro, que eu já tinha nessa época, que ajudou lá no comando lá, mas se não fosse isso, perdido. Meu tempo todo de bombeiro, fui para uma atividade que utilizava pouco de bombeiro, e aí entra na formação, né? O aluno sai da academia, vai para o policiamento, fica 4, 5 anos no policiamento, presta concurso para o CBO, vai fazer o CBO, aí passa no CBO, fica 10 anos no bombeiro, não tem vaga no bombeiro, vai para o policiamento. Aquele investimento se perdeu E quantos comandantes gerais nós tivemos que foram do Corpo de Bombeiros? Sim. João Sidney, Assunção, Ecler, Assunção, Camilo, quer dizer, foram todos oficiais do Corpo de Bombeiros. Sim.
Sim. Puxa, você está aqui então no 193 BombaCast, onde você conhece os bastidores do Corpo de Bombeiros. O nosso entrevistado é o grande coronel Jair Paca de Lima, que comandou o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, foi coordenador de Defesa Civil no município de São Paulo, explanou aqui para a gente sobre motivos técnicos, inclusive de recursos humanos, formação, sobre uma eventual emancipação do Corpo de Bombeiros e contando aqui muitas histórias de toda a trajetória da carreira dele. Queria esclarecer sobre a Fundação Conrado Wessel, foi citado pelo comandante algumas vezes. O espólio do Conrado Wessel é administrado por uma fundação. Conrado foi um grande empresário que desenvolveu até o filme fotográfico, e o espólio dele beneficiou a fundação da Faculdade de Medicina e também o Corpo de Bombeiros para fins de desenvolvimento tecnológico. Bombeiros vão fazer cursos, participar no exterior de aperfeiçoamento profissional, são escolhidos, indicados, aqueles que se destacaram ao longo do ano. Então, nosso agradecimento à fundação por todo esse apoio à corporação. Comandante, a gente queria que o senhor deixasse um recado final para nossa assistência, que tem bombeiros, admiradores de bombeiros, familiares de bombeiros, com relação a essa direção que a instituição pode tomar para melhor atendimento da população, aperfeiçoamento. Estamos em tempos aí conturbados, né? E a gente, acho que nada como a voz da experiência. Conforme eu disse lá naquela ocorrência que muito me emociona, né? A confiança que a população tem no bombeiro. Eu acredito que quando eu saí do comando do bombeiro, eu devo ter passado, a grande preocupação do comandante do bombeiro é passar a aceitação que o bombeiro tem. E o número é fantástico, né? Acima de 80 já é covardia, né? Sim. Mas com 96, 97, 98, 100% é imperfeito, né? Porque ninguém é perfeito, só Deus, né? Sim. Fora isso, esse número de 99,99 está... Mas é a aceitação muito grande que a população tem no Corpo de Bombeiros. Por isso que nós, quando falamos, não, se o bombeiro... Se ele separar, eu tenho para mim, e todos os comandantes que passaram por aqui, que tiveram essa experiência, é raro alguém falar diferente, vai especializar mais esse homem. Ele não vai deixar de ser militar, porque para nós interessa ter um Corpo de Bombeiros militar, junto com seria a co-irmã, Polícia Militar, que foi meu berço de formação. Entrei quando era Força Pública e devo quase tudo da minha vida profissional ao inicial de ter entrado na então Força Pública. Aí você vai pesar também o custo para o Estado, quanto custa formar um homem. Você forma o sargento, nós falamos só de oficiais, esquecemos de falar do sargento. Você forma o sargento e de repente ele é transferido para o... Olha o quanto você perdeu de investimento. E a nossa vida profissional tem impressão que gira aí em torno de 60% só de vida profissional. O restante você tem férias, tem licença-prêmio, tem cursos de formação, tem afastamento. Daí, esses 60% eles ficam muito onerados. Porque ele saiu, gastou, investiu-se tanto nele, ele foi trabalhar no policiamento. E depois, às vezes, volta para o bombeiro. E às vezes não volta. Vamos pensar mais e, quem sabe, nós teremos no futuro um Corpo de Bombeiros, talvez até melhor. Acredito que piorar não piora, porque a tendência do bombeiro é sempre melhorar. Um Corpo de Bombeiros amigo da população, que presta um bom serviço à população. E em tudo isso aí entra a preparação, entra a formação inicial. Uma visão muito pragmática do Coronel Jair, voltada em resultados, focada em resultados, indicadores, uma visão muito bacana. E nós vamos aqui finalizando o programa. Vou cumprimentar nosso grande convidado. Quero pedir para vocês que se inscrevam no canal do YouTube 193 BombaCast, aciona lá o sininho de notificações, dá o seu joinha, contribui para a gente divulgar cada vez mais toda essa riqueza de conhecimento, de história, dicas, até mesmo para administração, relações institucionais. Vimos aqui hoje também às vezes conflitos políticos, institucionais em grandes emergências, uma riqueza muito grande. Ajude a divulgar essa realização da Fundabom, Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, com apoio do nosso Bomba Café, o Café dos Heróis. Comandante, muito obrigado, minha continência ao senhor, que foi meu professor, né, considero um amigo, foi meu comandante, uma honra tê-lo aqui. Eu que agradeço o convite,
Lembrando que o seu pai também tem uma participação grande, além de ter gerado... O Leão, foi do segundo GI, o Leão. O Leão foi nosso amigo nas corridas que a gente fazia da Conrad Esso. Um grande atleta, um grande homem, e deu um grande abraço nele. Manda sim, comandante. Saudações e até o próximo 193 BombaCast, onde você conhece os bastidores do Corpo de Bombeiros. Até mais.